O seu milagre não envelheceu. Está no aguardo. A promessa ela continua viva para você. Jesus vai voltar. E para aqueles que permanecem, Ele deixou uma promessa: o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém pode tirar. E essa alegria, ela não é passageira, não é transitória, ela não depende dos bens, não depende dos amigos, das pessoas, dos momentos que você está passando. Ela é eterna. Mesmo no meio das lutas que você está passando, ela vai permanecer. Meio e meio das lágrimas noturnas que você tem no sofrimento, essa alegria vem de Deus. E ninguém pode tirar. Paulo, ele preocupado com a igreja em Gálatas, devido aos falsos mestres, ele escreve para os Gálatas, capítulo 1:8. Mas, ainda que nós, com mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além de que vos tenho pregado, seja maldito. Então abram suas Bíblias em João capítulo 16 e vamos pregar o verdadeiro evangelho. João capítulo 16, a partir do versículo 20. Após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a cidade onde ele seria sacrificado por toda a humanidade, Jesus ele começa a confortar os discípulos e prometer enviar o Consolador. O Consolador para o nosso dia a dia. Jesus estava naquele momento se despedindo e ele voltaria então para o Pai. Então Jesus passa a explicar a razão da sua partida e ele promete a vinda do Espírito Santo, a vinda do Consolador. E nessas explicações, Jesus deixa uma promessa, uma rica promessa para aqueles discípulos e para todos nós hoje em dia. E são palavras assim carregadas de promessa, de esperança futura para todos nós. Mas, para aqueles discípulos, a realidade deles era muito sombria. Eles estavam ficando sem o Mestre. No entendimento deles, Jesus partiria e não voltaria. Eles sabiam que ele partiria, mas eles não conseguiam entender a vinda do Espírito Santo e a promessa que um dia Jesus voltaria. Então, reverência a palavra de Deus, vamos ficar de pé. João, capítulo 16. Assim fala a Santa Palavra. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Passa. E Jesus, então, vendo a tristeza dos discípulos, ele declara: vós, na verdade, tendes tristeza, e o mundo se alegrará. E quando Jesus então inicia o seu ministério dessas boas novas, ele chamou alguns para que seguissem, para que aprendessem a palavra de Deus, que aprendessem tudo sobre o reino. Alguns, eles seguiram e permaneceram, porque eles creram. E outros
desistiram no caminho, eles fraquejaram. Foi assim que aconteceu naquela época, quando muitos discípulos voltaram para trás, quando a palavra se tornou difícil, quando a palavra foi verdadeira, quando a palavra não era mais anátema, não era mentirosa, era verdadeira. E é da mesma maneira que muitas vezes muitos desistem, muitos fraquejam, voltam atrás, desistem da palavra. Mas entre todos aqueles discípulos que Jesus tinha chamado, 12 foram separados, 12 foram escolhidos, para cumprir os desígnios do Senhor, para cumprir os planos de Deus. 11, eles prosseguiram com a boa obra, pregaram o Evangelho, e entre eles, um escolhido para cumprir a palavra, para atrair Jesus. Isso então vem nos ensinar algo especial, algo importante, que nem todos que caminham vão até o fim, alguns fraquejam. Então, quantas vezes nós vemos pessoas começando até bem na palavra, prosseguindo, mas diante das lutas, das necessidades, começam a se afastar. Uns se afastam por pouca coisa, talvez uma oração que não foi respondida, talvez uma decepção dentro da própria igreja, talvez uma dificuldade financeira, a pobreza toda hora batendo na porta, e vão desistindo, pouco a pouco vão desistindo. Então, depois de concluir todos aqueles ensinamentos, Jesus, já cumprindo o plano do Pai, então ele caminha para Jerusalém. Ele caminha para Jerusalém, é um retorno ao Pai. Mas isso, então, precisava ser cumprido. Ele precisava passar por aquele processo, por aquelas etapas, morrer, ser o sacrifício por nós e vencer através da ressurreição. E era difícil para os discípulos entenderem aquilo. Então, quando os discípulos perceberam que Jesus realmente estava se despedindo, eles ficaram tristes. Pesou no coração deles. Nós confiamos nessas promessas do Mestre e agora ele nos deixa. Ficou um sentimento de solidão, de desamparo. E agora o que fazer? Que direção nós vamos tomar? Aqueles discípulos, eles tinham deixado os seus trabalhos. Um eram pescadores, artesãos, comerciantes, cobradores de impostos. Eles deixaram as suas famílias, deixaram as suas rotinas do dia a dia para seguir Jesus. E naquele momento, talvez a cabeça deles ficou passando alguma coisa terrível. Será que eu fiz a escolha certa? E aqui nós vemos, então, algo muito humano, real e atual para os nossos dias a dia. Quantas pessoas hoje desistem? Também passam por situações. Eu estou servindo a Cristo, eu estou servindo a Deus, mas minha vida ficou difícil. Eu sirvo a Cristo, eu fiz o certo, mas parece que está dando tudo errado para mim. E a pessoa, ela decidiu realmente andar com Deus, abandonar todas aquelas coisas erradas do passado, mudar a sua vida, mas agora ela está enfrentando decepções, perdas, os parentes se afastando, lutas, rejeição, convites estranhos que nunca te surgiu, convites para novas oportunidades que nunca tinha surgido para você. E aí, o pensamento vem: será que valeu a pena? Será que vale a pena continuar? E vale. Vale para esses dias de hoje, e principalmente vale para a nossa eternidade, estar junto com Deus, com Cristo.
E aqueles discípulos ainda não tinham entendido algo essencial. Jesus não deixaria eles sozinhos. Enviaria o Consolador. Em 1 João 16:7, Jesus já havia dito a eles que enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo. Jesus não estaria mais presente fisicamente, mas o Consolador sim. Ele prometeu. E é isso que nós temos que procurar. Nos consagrar dia a dia. Nos entregar ao Espírito Santo. Chamar Ele de amigo. Ter intimidade com Ele. Dividir os nossos problemas, as nossas dificuldades com Cristo. Com o Espírito Santo presente. E nós podemos ver nas Escrituras que após a morte de Jesus, os discípulos ficaram com medo daquelas autoridades judaicas e foram se esconder. Reuniram-se em portas fechadas. Mas depois que o Espírito Santo veio, aqueles homens que antes estavam com medo, agora pregavam com ousadia. Pedro, que antes negou Cristo, agora ele anunciava publicamente o Evangelho, sem medo, confiante no Espírito Santo. Isso prova que Deus não abandona. Deus transforma quem permanece no Espírito Santo. Mas, diante dessas dificuldades atuais, nós passamos por esses problemas. Nós também, muitas vezes, retraímos quando perdemos algo importante para nós, algum familiar, algum bem. Quando enfrentamos alguma enfermidade, doença, algo parecido, quando a resposta não vem, mesmo você de joelho, a resposta não vem, quando parece que Deus está em silêncio para nós, nós muitas vezes fraquejamos. Muitas vezes uma mãe ora por anos, o filho e a resposta não vem, nada muda, mas no tempo certo aquele filho se quebranta. Então a tristeza ela vai embora, se torna em alegria. E, voltando no exemplo de José foi assim, foi vendido pelos próprios irmãos, foi injustiçado, passou por prisão, ele foi abandonado pela família, tudo parecia perdido, mas lá no final, José declara, em Gênesis 50:20, Deus transformou o mal em bem. Se você está passando algum mal, isso será transformado em bem na sua vida. Passe pela aflição. Essa tristeza não vai ser o fim. Vai ser apenas o começo. Vai ser alegria. E Jesus então havia feito uma promessa ao seu discípulo: outra vez vos verei. Ele prometeu voltar. Mas assim que os discípulos não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo. E da mesma maneira nós muitas vezes não entendemos. Nós não compreendemos. Mas Deus ele continua prometendo. A promessa continua de pé. Mesmo quando nós não podemos ver, quando nós não podemos enxergar Ele, o Espírito Santo está presente. A verdade é que, muitas vezes, nós não damos muita atenção à palavra de Deus, para as promessas de Deus. Nós não valorizamos o que Ele diz através da Bíblia. Nós não valorizamos o que está escrito na Santa Palavra. Muitas vezes saímos aqui do culto, vamos para casa, a Bíblia é colocada no local, até a próxima semana, e outros muitas vezes nem trazem a Bíblia. Importância para a Palavra de Deus. Mas a promessa, ela continua ecoando, e está aqui na Palavra de Deus, e é preciso ser lida e compreendida através do Espírito Santo. Ele fala: eu voltarei para te buscar. É promessa. Eu estou preparando um lugar. Jesus é voltar.
E ele ensinou então aqueles discípulos. E continua ensinando para nós, através da sua palavra. E ele deseja que nós transmitimos essa palavra a outras pessoas. Em Marcos 16:15 ele fala: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, a todos. Mas lá naquele momento, Jesus estava se despedindo, porque precisava cumprir o plano de Deus. Ele precisava se entregar como sacrifício por todos nós. Ele precisava vencer a morte, provar que ele era o Filho de Deus. Ele precisava restaurar aquela vida, a vida eterna, aquela vida que foi perdida lá no paraíso. E que agora, por meio de Cristo, está sendo restaurada para nós. Para mim e para você. Graça. Não é mais dele, é graça. E naquele momento, a missão de Jesus então tinha sido cumprida. Estava sendo consumada. E então seria a vez daqueles discípulos prosseguirem. E é agora a nossa vez de prosseguir. Mateus 10:8 está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Então nós recebemos a salvação gratuita através de Jesus. Então agora nós precisamos partilhar essa graça, compartilhar essa graça com demais pessoas. E no dia a dia é simples, nós praticamos isso, muitas vezes não percebemos, outros precisam fazer. Quando nós falamos de Jesus para alguém, quando nós ajudamos alguém que caiu, que está precisando, quando nós perdoamos, mesmo quando nós somos feridos, nós estamos representando a palavra. Quando nós escolhemos fazer o certo, mesmo quando está tudo difícil, quando tudo está colaborando para que você se desvie, você está fazendo, replicando a palavra de Deus. E quando nós vivemos dessa maneira, então nós estamos anunciando o Evangelho, estamos pregando. Mas voltando no texto inicial, Jesus diz: vós, na verdade, tem tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará. E essa alegria que Jesus fala, não é uma alegria comum, uma alegria passageira, não depende de certas circunstâncias, ela é fruto da permanência de Cristo em nós. Quando nós vivemos no caminho de Cristo, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, pensar, sentir, viver como Ele viveu, é diário. Estaremos pregando o Evangelho. Há cristão que mesmo enfrentando dificuldade, enfrentando perda, ele continua firme na palavra, ele continua confiante, ele continua cheio de paz, porque a dor que está nele é menor que a fé. Não porque a dor não exista, mas porque a presença de Deus está na vida dele. A presença de Deus é maior que a dor. E aqui eu quero lembrar algo muito importante. Um exemplo que nós tivemos aqui dentro da igreja. Nós tínhamos uma irmã aqui na igreja que passou por muitos anos uma doença terrível. Já todo mundo sabe. E ela vinha para a igreja, mesmo com aquela doença, até no final, até nos últimos dias. Quando ela estava na igreja, seus olhos brilhavam, tinha sorriso no seu rosto, e ela estava se acabando. Aí eu falei, todos vendo. Mesmo na dificuldade, um exemplo para nós. Mas o que eu quero falar para todos nós, que o seu milagre também ainda está em pé. O seu milagre não envelheceu, está no aguardo. A promessa ela continua viva para você. Jesus vai voltar.
E para aqueles que permanecem, ele deixou uma promessa: o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém pode tirar. Alegria. E essa alegria, ela não é passageira, não é transitória, ela não depende dos bens, não depende dos amigos, das pessoas, dos momentos que você está passando. Ela é eterna. Mesmo no meio das lutas que você está passando, ela vai permanecer. Meio e meio das lágrimas noturnas que você tem no sofrimento, essa alegria vem de Deus, e ninguém pode tirar. Então, assim como o exemplo daquela mulher lá no texto, que sofre a dor do parto, mas depois ela se alegra quando o menino nasce, também para nós, tudo vai passar. Tudo tornará felicidade. É difícil, mas vai passar. E quantas vezes nós passamos por essas dificuldades, por esses processos difíceis, um tempo que você está esperando algo acontecer, aquele período de lutas que nós passamos, revoltas dentro de nós mesmos, e um momento de silêncio de Deus sem resposta. Mas depois, Deus, Ele te recompensará. Ele trará, Ele cumprirá a promessa que Ele fez. Deus, Ele continua trabalhando, mesmo sem nós estarmos vendo. O Espírito Santo está presente. Essa tristeza não vai ser o fim. A alegria ela vai vir depois. Talvez nós vivemos assim hoje, um ou outro está nessa situação de tristeza, de incerteza do futuro, um silêncio, muitas vezes sem resposta. Mas Jesus não te abandonou. E Ele promete: eu vou trair. Assim como Ele não abandonou José naquela prisão, não abandonou Pedro, que negou o Cristo, não abandonou os seus discípulos após morrer na cruz, Ele também não te abandonará. Receba, confie, receba essa promessa na sua vida. Essa tristeza, ela vai se transformar em alegria, e essa alegria ninguém pode tirar. Amém? Amém. Glória.